Hoje teremos a segunda aula. Eu vou trazer um pouquinho da aplicação prática daquilo que a Juliana falou ontem. Amanhã teremos o Dr. Marcos Bruno. Sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar a falar da prova em si, eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Como é que a gente faz para pegar uma prova eletrônica? Aliás, a prova eletrônica ou ela é digital? E o pessoal que está participando remotamente, vocês sabem, vocês podem enviar suas questões, também devem participar, por favor. Como é que eu faço para pegar uma prova eletrônica? Quem me ajuda? Ela é tangível? Aliás, a prova eletrônica ou ela é digital? Fala-se muito hoje em direito digital, né? Eu gosto de chamar de direito eletrônico, que envolve... Okay, direito eletrônico é o gênero. Direito digital é a espécie. Espécie que trabalha com bits e bytes. Se a Juliana não explicou, a gente toca nesse assunto de novo, é sempre bom relembrar. O que é um bit? O bit é ou o número 0 ou o número 1. Ou eu tiro energia ou eu dou energia para o computador. É assim que ele funciona. Ele processando esses bits, a cada 8 bits eu tenho 1 byte, nós vamos ter o que nós chamamos do processamento de dados. E esse processamento de dados é o que dá origem a ou às informações. Então, como é que eu faço para pegar uma prova eletrônica? Por exemplo, esse mouse aqui, isso aqui é uma prova eletrônica? Olha que interessante, né? Isso aqui pode ser, sim, uma prova eletrônica. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um dispositivo eletrônico, eu tenho hardware, eu tenho comunicação. Nesse caso aqui é um mouse óptico, eu não tenho fio. Ele está se comunicando com o hardware por meio de ondas e, ao mesmo tempo, ele está capturando meu movimento com um sensor de luz aqui. Então, eu tenho vários componentes aqui de uma prova eletrônica, não necessariamente digital. Aqui não. Aqui é uma prova de hardware. É uma prova eletrônica que pode conter o quê? Pode conter elementos da forma como eu mexo o mouse. Pode conter as minhas impressões digitais. Pode guardar, inclusive, quantas vezes eu movi o scroll. Né? E da forma, se eu fui mais rápido, se eu fui mais devagar, etc. São elementos que se aglutinam, né? Eles se incorporam aos demais elementos necessários a formar uma convicção do magistrado. Da mesma forma, impressoras. A impressora hoje, muitas impressoras hoje, você consegue vincular determinada impressora determinada impressão a determinada impressora. E a partir daí, quem usou naquele equipamento, ou quem deu o comando naquele equipamento, naquele dia ou naquela hora. O que mudou hoje em si? A grande mudança nossa é que nós não conseguimos, a maior parte das vezes, pegar, porque aquilo é digital, bits e bytes. E muitas vezes a nossa dificuldade está também aonde? Na localização. Onde está aquela prova? E os senhores sabem, né, para o nosso direito nós precisamos e temos que discutir a questão da competência, da lei aplicável e, falando da prova eletrônica, muitas vezes do local do exame de corpo de delito ou até da busca e apreensão. Falamos muito hoje de geolocalização. Hoje, muita gente hoje já tem o seu smartphone, já tem a sua conexão 3G, já tem o seu iPad, e a tendência é que a gente substitua efetivamente os nossos desktops pelos sistemas móveis. E aí eu não vou ter mais necessariamente aquele local físico. A pessoa pode estar o quê? Em trânsito. Como é que eu vou fazer para achar a pessoa? Aliás, falando de provas eletrônicas hoje, todo mundo que tem um celular, né, tem a possibilidade de saber mais ou menos, ou a operadora tem a possibilidade de saber mais ou menos onde a pessoa está. É chamada geolocalização. Inclusive, alguns sequestros já foram quebrados em função disso. E dá para fazer isso em tempo real. E falando disso também, quem usa, estava brincando aqui antes da aula, quem usa o Google hoje em dia? Todo mundo usa Google. Quanto custa para usar o Google? Não custa nada. Porque o Google trabalha com as informações oriundas dos seus usuários, dentre tantos outros serviços. O Google Maps, Google Street View. Eu, por exemplo, eu tenho meu iPad e uso o Google Maps. Aliás, ele já vem no próprio iPad. Tem o Google Earth. São sistemas, são softwares, são programas, ferramentas muito produtivas. Mas tem alguém sabendo onde eu estou. Tem o Google Latitude também, para quem quiser. E eu tenho algumas pessoas no meu Latitude por questões de segurança. E eu já parto do princípio até que o foco, o Instituto Privacidade, ele tem uma outra conotação hoje. O Instituto Privacidade tem, por outro lado, uma conexão, uma ligação direta quando nós falamos com as provas eletrônicas. Privacidade está diretamente ligado à prova eletrônica. Por exemplo,
alguém pode estar gravando aqui nosso bate-papo, a nossa aula. E alguém pode gravar e, eventualmente, até divulgar isso. Não vamos discutir a licitude ou a ilicitude, mas eu estou tendo aqui uma prova eletrônica. Quantas provas eletrônicas nós não fazemos ou produzimos num dia normal de nossas vidas, né? Muitas. Desde a hora que a gente acorda, nós somos acordados normalmente por um dispositivo eletrônico, o rádio-relógio, o telefone, ou uma ligação, um sinal. No momento que nós ligamos os nossos celulares, aí já tem localização, a caixa postal, um registro de log. Olha, aquele celular foi ligado tal dia, tal hora, naquele local, e aquele celular pertence a tal pessoa. Então podemos ter uma presunção relativa inicial de que foi a pessoa que ligou, a pessoa que está usando, em tese. Nós saímos com os nossos carros, passamos no pedágio, tem ali um tag lógico que faz o vínculo com o sinal, mais uma prova eletrônica. Olha, aquele carro que está registrado no nome de tal pessoa, que tem um contrato com o Sem Parar X, que também tem tal pessoa, passou ali tal dia, tal hora. Tem uma câmera também que vai muitas vezes filmar. Aliás, em São Paulo temos mais de 1 milhão de câmeras de segurança. Câmera para tudo quanto é lado, né? O que nós não temos são as políticas de privacidade para o uso dessas câmeras, né? A gente vai no prédio, vamos no edifício, entramos, chegamos na portaria. O senhor tem o seu documento? Pois não, está aqui. Posso tirar uma foto? Se você não deixa, você não entra. Aí experimenta perguntar qual é a política de privacidade do condomínio. O porteiro vai olhar, o quê? Política de privacidade do condomínio? Não é? Mas seria importante isso. Política de segurança, os meus dados estão ali. Às vezes a foto do meu documento está ali. Isso, vazando essa informação pode até facilitar um ato ilícito, uma cópia, uma fraude, etc. Fica muito fácil. Só pegar o Photoshop e fazer. Entramos num prédio, né, temos mais um registro. Nos logamos nos nossos sistemas, mais um registro. Usamos esses sistemas gratuitos. Redes sociais, né, tem uma rede social chamada Foursquare. Já ouviram falar na Foursquare? Foursquare você faz o check-in, né, como se fosse no aeroporto, só não tem mala. Check-in, você está no local, estou no restaurante tal. Você vai lá, estou no restaurante tal. O princípio seria o seguinte, olha, você mostrar para os seus amigos que você está lá, então, se tiver alguém próximo, você pode encontrar fisicamente. Só que na prática, se ele dá o check-in, o outro pode estar na mesa do lado, ele vai tecla. Aí vai falar, como vai? Tudo bem, né? A gente está perdendo essa pessoalidade. Mas são provas que a gente faz, né? Nós fazemos aí todo dia, e são provas essenciais, fundamentais, para que a gente faça uma prova no processo civil ou no processo penal. E aí nós temos dois tipos de prova. A prova que pode indicar o local de origem da prática de um ato ilícito e a prova necessária ou apta a identificar quem praticou o ato ilícito. É claro que na primeira modalidade você pode, em algumas circunstâncias, já ter essa identificação automática. Em outras, não. Quando nós não temos elementos suficientes à autoria, especialmente no processo penal, nós precisamos mais. E aí, como a Juliana já falou, medidas de busca e apreensão. Medidas de busca e apreensão técnicas. E é nessa parte técnica, falando português, claro que a coisa pega. Por quê? Porque são provas que envolvem muitos aspectos técnicos, pela sua própria essência da prova digital. Então eu tenho muitos questionamentos que podem ser feitos em uma perícia, o assistente técnico, isso na forma de quesitos. E esses questionamentos, dependendo da forma como eles forem colocados, eles vão ter, sem dúvida nenhuma, um impacto direto na formação da convicção do juiz ou até do perito. Por que eu estou dizendo até do perito? Porque hoje não dá mais para saber, nem perto do quase tudo. Tudo muda muito rápido. Então é difícil você conseguir ter pleno conhecimento. Por isso que, se você quiser ter uma prova pericial adequada, normalmente não é só um perito. O perito vai e pede ajuda para outros experts que tenham conhecimento para que ele possa complementar o seu laudo e poder, inclusive, responder à altura os questionamentos que serão feitos nos quesitos. Lembrando que agora o processo penal oficialmente, né, tem também a figura do assistente técnico. Já tinha alguns casos por interpretação jurisprudencial, agora oficialmente na última reforma que nós tivemos no Código de Processo Penal. Antes de eu passar os slides, queria falar 3 coisas, né? Importante também nessa questão móvel, em que a gente sai do conceito do perímetro. Então, hoje, a maior parte das empresas os funcionários têm os seus BlackBerry, os seus smartphones. E muitas vezes sincronizados com os sistemas da corporação. É claro que a corporação tem direito, tem a propriedade e responde pelo mau uso desses arquivos. Ela teria direito, a princípio, se
por exemplo, um funcionário sai da companhia e leva o dispositivo móvel, de ter direito a se reapropriar desses equipamentos. Agora, a pergunta que se faz é como fazer isso? E será que isso é possível? Porque é um segundinho para ele fazer uma cópia. E esse é um ponto muito importante. Um ponto importante por quê? Porque quando aquilo se dissemina, o que é que sobra para o direito? A indenização. A indenização vai depender não só da prova de que aquilo saiu, mas de que aquilo se ampliou, se disseminou e por quem se disseminou, quem que deu origem àquela circunstância. Segunda colocação. Teve um caso muito interessante, falando de smartphones, que aconteceu e foi julgado. Confirmado, está transitado e julgado pela Suprema Corte Portuguesa. E o que é que aconteceu? O sujeito recebeu um torpedo, 2 torpedos, aliás. E o torpedo estava escrito o seguinte. O torpedo estava escrito... Tem alguma consideração? Clicar, tá. Vamos continuar normal, né? Tá. O primeiro torpedo era o seguinte, pessoal. Estava escrito assim, olha, a cocaína que eu te mandei hoje, você não venda mais por 10 euros, venda por 15. E o outro, alguma coisa também semelhante nesse conteúdo. Muito bem, o sujeito guardou lá o SMS, o torpedo dele, e foi fazer as suas coisas. Durante o seu dia a dia em Lisboa, tinha uma blitz policial comum, e nessa blitz ele foi parado. E aí, com base no princípio da fundada suspeita, o policial pediu para revistar. Ele deixou, o policial foi revistar, e achou, até aqui, e achou o telefone dele, que não estava desse jeito aqui, ó, com senha. Né? Aqui, posso puxar aqui, eu tenho a senha. É claro que se o policial pedir a senha, e se a pessoa não quiser dar, ela não vai precisar, porque ela não pode ser obrigada, esse, aliás, é um princípio constitucional dos principais países desenvolvidos. Né? Ele não vai precisar dar a senha, mas porque ele não pode fazer prova contra ele mesmo. Agora, e se o telefone tivesse, como no caso estava, sem qualquer tipo de proteção? Ou mesmo, e se o policial resolvesse tentar adivinhar e acertasse a senha? Então, eu não tenho senha, ou ele acerta a senha. E ele vai ver o SMS. Tráfico de entorpecentes. O senhor me acompanha até o distrito policial e eu estou aprendendo isto aqui para o exame de corpo de delito, porque isso aqui é objeto, né, de prática criminosa. O questionamento que se deu, por isso que eu toquei no ponto privacidade, na época, foi o seguinte. Olha, o policial não poderia ter feito isso. Ele só poderia ter feito isso com uma ordem judicial. Em todas as instâncias, inclusive na Suprema Corte Portuguesa, o entendimento foi o seguinte. Olha, não havia senha, não houve acesso indevido ao dispositivo e não havia fluxo. Não havia transmissão de dados. Isso é muito importante. A prova ou a informação estática ou a informação em trânsito. Informação em trânsito, se a gente intercepta, a gente quebra sigilo. E aí corre-se o risco de ser enquadrado no artigo 10 da 9296, interceptação de fluxo de dados em comunicações, sistemas de informática ou telemática. Agora, quando a informação é estática, não, a situação muda. Isso aqui vira um documento comum. O que muda na prática? Isso aqui, que a gente está acostumado hoje, que é um dispositivo que guarda... Vamos imaginar um bilhete. Isso aqui guarda vários bilhetes em papel dentro. Eu só mudei o suporte. Eu não poderia ter esses bilhetes em papel no meu bolso? Vários lembretezinhos? Poderia. Agora, e se eu tivesse no meu bolso uma carta fechada, com remetente e destinatário? Aí muda. E para acessar essa carta, aí eu preciso de uma ordem judicial. Agora, e se essa carta tivesse aqui dentro? É a mesma coisa? Sim. Mas da forma pela qual nós estamos trabalhando e da própria natureza desses dispositivos e dos softwares que estão instalados nesses dispositivos, nós temos essa carta. Na maior parte dos casos, não temos. Portanto, a prova, nesse caso que nós discutimos, é lícita. Só vamos trocar o torpedo por um bilhete em papel, sem envelope, que é o que acontece. E ele não está em trânsito. Então é um mero documento aberto. Agora, se eu tivesse a senha, novamente, eu não sou obrigado a informar minha senha. Mas e se o juiz mandar o perito acessar o conteúdo desse dispositivo? Pode mandar, o perito vai tentar. E se o perito não conseguir?
Não conseguiu. Quantos casos de criptografia nós não temos em que a perícia não conseguiu acessar conteúdo? E quantos casos também a perícia conseguiu por tentativa e erro? Vamos botar lá o nome de um time de futebol e está lá, essa era a senha. Então aí nós temos de um lado o aspecto proteção, de outro lado o aspecto proteção para efeitos negativos, que pode dificultar e muito a produção de uma prova necessária, não só a identificação de autoria, mas também da materialidade. Terceira questão importante aqui. Vamos fazer um exercício aqui rapidamente, aí eu prometo que eu passo os slides. Vamos falar de software. Olha que interessante. E aí vocês vão ver como a parte técnica, né, ela é fundamental. Na parte da perícia vinculada ao direito eletrônico. E é importante a gente ver isso na prática. Muito bem. Vamos admitir que alguém faça uma denúncia dizendo, olha, aqui nesse hardware aqui, nesse computador, nesse PC que está aqui atrás, existe uma cópia pirata do Office. E a Microsoft toma conhecimento, entra com uma cautelar, medida cautelar, né, de vistoria, busca e apreensão. Se a vistoria não for positiva, não se faz a busca e apreensão. Isso está previsto na Lei 9.609 de 98, a Lei do Software, e também no capítulo específico do Código de Processo Civil, que trata das medidas cautelares envolvendo direitos autorais. Não me lembro agora o nome do capítulo específico. Muito bem. O juiz dá a liminar, que é outro questionamento, enfim, mas não vamos entrar nessa questão processual hoje. O juiz dá a liminar, vem 2 oficiais de justiça e 2 peritos. Então, é uma discussão acadêmica aqui que eu quero dizer só para provar essa questão, mostrar para vocês mais a fundo essa questão da vinculação da prova eletrônica à prova digital. Não tem nada a ver com a Microsoft, pelo contrário. Inclusive participo de grupos lá, de discussão, etc. Muito bem. Os peritos chegam e a primeira coisa que os peritos perguntam, qual é? Eles vão ter que fazer a vistoria. Ele vai dizer, eu posso ver que softwares você está usando? Perfeitamente. Ele pode olhar, faz uma vistoria, só olhar, não vai fazer mais nada, clonar, mexer, nada, só olhar. Ah, pois não, vi aqui que tem um Office, não é? E aí, deixa eu sair um pouquinho aqui. Aí o que acontece? Quando, vou trazer aqui a 909. Aí eu tenho ali o Office. E aí o que o perito pede? Muito bem, eu vi que você tem um programa, eu preciso ver se o programa está sendo usado licitamente. Então eu gostaria, com base aqui no artigo 9º, essa lei do software é pequenininha, né? O uso de programas de computador no país será objeto de licença. E aqui, na hipótese de inexistência do contrato, né, da licença, vale o que? A nota fiscal. Mas o uso do programa será objeto do contrato de licença. Então o que ele vai pedir? A licença. O senhor tem a licença? Tenho. A licença está em formato digital. E não fui eu que coloquei. Vem no próprio software. O pirata também vem com a licença. Aquele contrato que a gente, antes de clicar para prosseguir, a gente sempre lê até o final, quando a gente instala um software, né? Não é isso que vocês fazem? A gente sempre lê detalhadamente, né? Cláusula por cláusula. Aí li um contrato de licença. Senhor perito, está aqui com base no artigo 9º, o contrato de licença está aqui, o senhor identificou o Office, então, se o senhor quer tomar um café, até logo, passe bem. E aí? A vistoria foi negativa, então o senhor não pode fazer busca e apreensão. E aí vem o aspecto mais interessante. Não, eu estou vendo que aqui o contrato de licença, mas eu quero ver se o contrato de licença vem ou decorre de um software legitimamente adquirido. Sim, mas... E aí eu contra-argumentando como réu, sim, mas para fazer isso não dá para olhar. Você vai ter que fazer uma perícia. Só que a lei diz que a busca e apreensão só vai acontecer se a vistoria for positiva. Então, a medida cautelar, dependendo da forma, se for nominada ou nominada, pode não ser o veículo mais correto. Teria que entrar com uma medida cautelar de produção de prova pericial. Produção antecipada de prova pericial. Aí sim, porque eu vou começar a fazer perícia para saber se tem, não é só mais olhar. Então, essa aqui a gente já extingue. Vamos para a próxima. Ah, mas e se na próxima eu já tiver mudado todo o meu cenário? O que sobra? Do ponto de vista da prova, se não me engano, o artigo 335 do Código Penal. Que é quando você adultera ou mexe, altera o local que está sujeito a uma perícia no processo penal ou processo civil.
E administrativo também. Se for penal ou civil, a pena é em dobro. Se não me engano, não me lembro, 2, 3 anos. A gente pode até ver depois o 335. Vamos ver aqui o 335, que tem a ver aqui com a nossa aula. Vou pegar aqui o Código Penal. Tive um caso interessante em que o sujeito houve o ilícito era a violação de sigilo, uma informação confidencial vazou da companhia, e naquela ação de quebra de sigilo do IP que a Juliana explicou, pelo menos o local de conexão, né, de origem de quem fez o comando para vazar aquela informação, era coincidentemente a casa dos pais do suspeito ou da suspeita, se não me engano. E na busca e apreensão, com 2 oficiais lá, com 2 peritos, os pais disseram, olha, essa pessoa não mora aqui. Não é que são os pais dela, mas nós vamos avisar. Avisaram. E 40 minutos depois, chega o suspeito, a suspeita, e leva um notebook. Não, está aqui o notebook, etc. Quando você vê o notebook, você fala, pô, o notebook está novinho. O Windows sequer foi inicializado pela primeira vez. A moça passou lá e comprou. Aí piorou a situação. Porque a pena por vazamento de informações, é de 1 ano, até 1 ano. 9279, inciso 195, 9279, 11º, 12º. Só que quando ela pratica o 335, olha para quanto vai a pena. Aliás, 335. Olha lá. Não é o 335, não. É perto do 335. Vamos achar aqui. A gente vai achar daqui a pouquinho aqui. Importante esse dispositivo. É antes aqui, acho que é 331. Não, está aqui no crime. Deixa eu colocar aqui, peraí. Chama fraude processual. Vamos lá. Fraude. Vamos achar aqui, ó. Fraude processual. Não é 3, é 347. Então, olha, inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. E aqui nós temos um aumento. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. É isso aqui. E a detenção de 3 meses a 2 anos. Né? Para vazamento é pena máxima de 3 meses a 1 ano. Olha como o cenário muda. Mas vamos voltar ao nosso exemplo. Então, nova medida cautelar. Os oficiais voltam, vão admitir que ninguém tem alterado o estado. E aí sim, o perito vai chegar e falar, agora eu vou fazer a perícia, para saber, eu vou analisar mais a fundo para saber se existe ou não a ilicitude. E aí eu digo, perfeitamente, está especificado na liminar, o mandado está perfeito, tem ordem, só tem um detalhe. Se eu vou iniciar a perícia, eu tenho o direito, respeitando o devido processo legal, de chamar o meu assistente técnico, sob pena de nulidade. Tem vários julgados nesse sentido. O assistente técnico não participou da perícia, ou houve alguma dificuldade para isso, a prova se repete. Só que o meu assistente técnico está em Manaus, só chega daqui a 2 dias. Como é que fica? E aí, dentro daquele elemento importante do evento surpresa, e de eu usar aquele momento, porque 1 segundo, um cliquezinho que eu posso dar, eu posso executar um programa que apague tudo. Como é que fica? Aí a única alternativa qual é? Então vamos clonar. Até porque a clonagem não prejudica ninguém. Nós clonamos e aí marcamos dia e hora para a perícia. Aí sim, não vai haver problema. Usando esse mesmo exemplo, o perito marcou lá o dia e hora, comparecemos, etc. Eu sou réu na ação, vamos admitir. E aí o perito vai e constata que realmente existe um office pirata. E no meu quesito, nos meus quesitos preliminares, eu faço só uma pergunta. Na hipótese da existência de algum programa pirata, ou algum programa com a sua utilização sem licença, queira o senhor perito responder se este programa
ele está ou não incorporado ao sistema operacional? E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. E é feito. O perito vai e responde sim, porque não tem como responder diferente. Ele integra no registro do Windows, né, ou de qualquer outro sistema operacional que você não executa. Não tem como. A outra parte não responde nada, não faz nenhum quesito, está confortável. E aí, em alegações finais, eu digo, excelência, conforme o perito respondeu, ele disse que houve integração. O sistema operacional, integração de um programa a outro. Então, excelência, usando aqui o artigo 6º, que é causa excludente da violação de direitos autorais, não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador. Eu estou falando para um juiz, muitas vezes leigo, nesse assunto. Excelência, o artigo 6º, não constitui ofensa a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para uso exclusivo de quem a promoveu. Eu faço o meu quesito inteirinho em cima desse inciso aqui. E o perito vai responder sim. Se ele responder não, pode trocar o perito. Então, excelência, conforme o próprio perito disse, eu estou aqui no inciso 4º, causa excludente, portanto, não há ilicitude. E o juiz, que muitas vezes é leigo, vai olhar realmente, e a outra parte que não fez nada. E aí nós estamos legitimando um programa pirata com base na interpretação de uma questão técnica jurídica. Questão processual, com o direito positivo, com a parte técnica. Olha que interessante. E aí nós podemos ter uma decisão injusta. Daí porque a importância. E aí, nesse exemplozinho, os senhores percebem que a prova eletrônica tem as suas características próprias. É diferente, não tem jeito. E esses questionamentos técnicos eles têm mais intensidade hoje. 3, 4 anos atrás, não. Agora está sendo efetivamente explorado. Então vamos lá para a gente poder avançar nos slides. 9.609 de 98. Vou avançar aqui nos slides, para que eu vou mostrar alguns cases, né, algumas aplicações práticas aqui para os senhores. Então vamos lá. Peraí, marca texto. Deixa eu usar aqui meu GIS. O meu GIS aqui, pronto. Então, por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui nesse slide? Vou usar até esse slide inicial. Né? Isso aqui é uma prova eletrônica. O que vocês estão vendo, o que é? É a consequência da execução de um programa de computador, de um software, a partir, né, da alimentação por bits e bytes, da alimentação por energia, que geram esses bits e bytes que são transformados em informação pelo software. Né? Software junto com o processador. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou agregando bits e bytes na apresentação. Tá? Tem mais zeros e uns entrando aqui nesse momento. Estou modificando a evidência. Olha como é fácil. Está vendo? Eu vou fazendo. Agora, quem pode garantir que foi o Renato que fez isso? Simplesmente assim de olhar, não posso. Aqui é uma PowerPoint, qualquer um pode ter feito. A princípio parece que foi o Renato. A autoria. Novamente, ponto importante. Vou mostrar alguns casos. A Juliana falou com vocês sobre certificação digital? Certificação digital, essa que a ASP vende, que a OAB também vende e que nós já usamos e teremos que usar cada vez mais para as nossas atividades no processo, que está se transformando em processo eletrônico na modalidade digital. A certificação tem uma característica muito importante para a prova. A certificação digital ICP Brasil, que é essa que nós estamos falando, ela vem fundada em uma medida provisória 2.200 de 2001, antes da emenda constitucional, portanto está em vigor ainda. E lá no artigo 10, nós temos a presunção, ainda que relativa, a presunção de autenticidade e de integridade, a equivalência funcional do documento assinado digitalmente com o certificado ICP Brasil, com um documento escrito e assinado em papel. Então, nós temos já um início de presunção de que foi a pessoa que fez. Quais seriam as excludentes aí? Os vícios do consentimento. O mais comum nesse caso seria a coação, por exemplo, que depende de prova. Prova de quem está alegando, inclusive. Vamos lá. A situação que a gente vive hoje é mais ou menos essa. Né? Então, o computador disse que eu preciso fazer um upgrade do meu cérebro para que ele fique compatível com o novo software. Eu gosto sempre de usar esse slide aqui, que ele ilustra muito bem o cenário. Cada dia que passa, uma coisa nova, uma prova eletrônica nova, uma situação processual nova.
E aqui, aproveitando também direitos autorais, uma coisa que eu não falei, então aqui é uma obra, essa aqui é uma obra integral. É uma charge, uma imagem do Randy Glasberg aqui, que a gente cita aqui. Porém, por ser uma obra integral, eu só posso mostrar para vocês com a autorização do Randy Glasberg. Eu não caio naquela exceção do 46 da 9.610 de 98, que diz que eu posso usar pequenos trechos, né, na inclusão de outras obras em uma outra obra para efeitos de crítica ou polêmica. Aqui não é um pequeno trecho, aqui é um trecho, é obra integral. Então eu paguei $5 para o Rand e ele me autorizou, me licenciou esse material. Cada imagem dessas, acho que tem umas 2 ou 3 aqui. Se porventura não tivesse feito o licenciamento, quanto eu teria que eventualmente pagar para ele? O valor de uma imagem, que ele vende por $5, ou mais que isso? O que diz a 9.610? Diz que, em tese, é o valor das edições fraudulentas, que normalmente são identificáveis pelo perito, normalmente. A mesma coisa do software. O perito foi lá, tem 15 offices piratas, em tese eu teria que pagar 15 offices. O STJ não está entendendo dessa forma. O STJ, na minha opinião, está julgando por equidade. Então ele vem e aplica uma multa extra porque acha injusta a situação. Essa multa não tem previsão legal. O que tem previsão legal é quando não for possível identificar o número de edições fraudulentas, está lá no 103, aí você multiplica por 3.000. E quando, aí é o 107, quando houver quebra de dispositivo que foi colocado no programa ou na obra para evitar a sua cópia, aí é automático 3.000 vezes. Quando isso vai para a internet, a gente não sabe o número de edições fraudulentas, 103, nós vamos ter 102 e 103, nós vamos ter 3.000 vezes. 3.000 vezes $5. É o que eu estaria sujeito, sem prejuízo do reflexo penal, 2 a 4 anos de reclusão, porque aí eu entro na causa de aumento. Então vamos lá. Não, aqui algumas coisinhas interessantes de prova. Relembrando e reforçando. Deleção não significa eliminação. Significa realocação de evidências. Característica essencial, natural, de um sistema eletrônico, de um hardware, de um dispositivo de armazenamento, de um disco rígido. Nós temos como, por exemplo, ver a origem, ou ver, não só a origem, mas todos os servidores que estão envolvidos num pedido de conexão, num pedido de acesso a um determinado site. Temos, é chamado trace route. Você consegue ver, por exemplo, vocês podem, tem vários, se vocês forem no Google trace route, vocês vão ver, vamos ver aqui, mostro aqui para vocês, vamos lá, bem interessante. A gente volta aqui, a gente tem tempo. Acho que é importante a gente fazer isso aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos no próprio, eu estou indo facinho aqui na página do registro.br. Acho que não tem. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o registro de domínio brasileiro, tá? Então nós vamos aqui a gente pode pesquisar, então vamos ver aqui ASP. Vai aparecer asp.org.br, vai aparecer que já está registrado. Olha lá. A ASP já está registrado. Mais informações, aqui está. O domínio, o servidor que está, etc. E aqui, se precisar mais informações, a gente vai nesse Whois. Whois a gente põe, né, e ele entra aqui, os dados de registro daquele domínio, ok? E aqui a gente tem... Ok, não quero ver mais. A gente tem, vamos lá. O traceroute. Olha, faça a rota dos pacotes IP a partir do nosso host registro BR para um host especificado. Então vamos aqui, vamos acessar www.cnn.com. Então vamos ver o caminho para o cnn.com, por onde nosso pedido de conexão vai passar. Isso são provas, né? Provas eletrônicas. Enquanto ele pesquisa aqui, daqui a pouco ele aparece. E são utilizados, são questionários, você tem prova de tráfego, você tem os servidores que estão trabalhando, traçando essa informação e daí por diante. Ele está puxando lá, às vezes demora um pouquinho, depende dos pacotes e do tráfego que está tendo. CNN, eu coloquei num site muito acessado, então demora um pouquinho mais. Mas aproveitando essa questão e voltando aqui no slide enquanto ele pesquisa, por que eu coloquei isso aqui?
Volta para cá. Ó. Porque eu estava falando aqui do traceroute, que eu ia já entrar aqui na questão da destruição de disco rígido. Disco rígido. Qualquer disco rígido. Eu tenho um disquinho rígido aqui, na verdade é uma memória. Aqui tem no iPad, nos nossos desktops ou laptops, a gente tem o disco rígido em si. A destruição desses discos rígidos, como é que... Existe como destruir esses discos? Existe. Você pega, põe fogo. Acabou o disco. Deleção e formatação, não. Você pode até fazer a gravação no mesmo local 7 vezes, que você usa um procedimento chamado microscopia de força magnética e você consegue recuperar alguma coisa. Só que aí tem um outro detalhe, pessoal, que é a questão da manipulação. É a questão da perda da credibilidade da evidência. Tem um princípio chamado princípio de Heisenberg. Heisenberg, ele tinha uma teoria que era o seguinte: você fica aqui durante 100 anos fazendo isso, você vai ter uma alteração nesse local. Se a gente transportar esse conceito para cá, um simples acesso a uma prova eletrônica, uma informação dada num disco rígido, pode gerar uma alteração. A pergunta que se faz é: que tipo, que grau e que importância tem? Mas isso no processo penal já pode servir para gerar dúvida. Indúbio pro réu. A gente começa a perder a prova. Arquivos temporários, a mesma coisa. Tem um site interessante chamado Archive. Deixa eu ver se já chegou aqui o resultado. Está devagar. Vamos voltar outro site aqui, vai. Vamos colocar o ASP. Será que não é que ASP não dá, que eu estou fazendo pela própria ASP? Vamos colocar o OB. sp.org.br. Na sequência eu mostro o archive para vocês. Eu acho que o trecho tá fora hoje. Vamos pegar um outro aqui, ó. Do registro tá lento por algum motivo. Vamos pegar aqui outro aqui, ó. Vamos fazer esse traceroute aqui. Não. Nossa, o pessoal não usa muito aqui o computador. Traceroute. Vou pegar uma ferramenta. Ó, olha que interessante. Até porque vocês podem usar isso aqui. Tem várias ferramentas à disposição. Ó. Aqui tá vendendo. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Ó. Esse aqui é uma tese. Vou pegar o GICTools, hein? Ó, GICTools. Essa ferramenta aqui é muito boa também. Tem várias possibilidades aqui, ó. Traceroute. Então vamos pegar aqui por ele. E aqui ele joga para algumas ferramentas. Ó, vamos usar esse aqui. Aqui ele joga para o Ribeirão registrar fora. Vamos usar esse Estados Unidos. Vamos usar esse francês aqui. Né? Vamos ver como é que ele tá. Não, tá fora. A última chance, hein? Usar esse espanhol. Tá ruim também, ó. Fechou. Tá sem atualização. Vamos mais um. Vai, vou pegar o americano aqui. Pronto. Aqui vai. Não. É o firewall da ASP tá bloqueando, tá? Então não vou conseguir. Não vou conseguir porque aí é o firewall da ASP. Mas vocês podem fazer. Quem está conectado, fazer em casa traceroute, façam esse exercício. Coloquem em qualquer site, vocês vão ver todo o tráfego. Daqui até o local. Então, um site nos Estados Unidos, vocês vão ver os servidores, os backbones, etc. É bem interessante isso. Mas eu ia mostrar para vocês um outro site. Ó. O site, olha que interessante. Archive.org. Esse site, ele guarda versões antigas de outros sites. Né? A gente chama de Wayback Machine. Então, por exemplo, vamos ver como que era o site da ASP antigamente? Take Me Back. Olha lá. Vamos ver. Ele vai trazer algumas telas, né? Algumas possibilidades. Ó, errei aqui. .org. Vou voltar aqui. Então vamos lá.
Poxa, tá pegando a ASP. Vamos voltar aqui. Bota mais um. Aqui. Classic. Vamos lá. O firewall da ASP não está deixando a gente fazer exemplos aqui. Mas enfim, está aqui. Vocês podem fazer em casa. É eficiente. Se bem que aqui não tem tanto risco, né? Mas enfim, fica como sugestão, vocês façam em casa. Eu já mostrei o caminho. Né? Vocês façam em casa. E aqui tem uma brincadeirinha, ó. Que é... Deixa eu botar aqui o meu ponteirinho. Que é o sujeito aqui bravo com o martelo em cima do monitor. Aqui tem até uma CPUzinha que provavelmente não vai ser atingida. Teve um caso clássico de um advogado que ficou nervoso no Pará, pegou o 38 e atirou. Descarregou o 38 em cima da CPU e falou, matei o computador que não funcionava. Em cima do monitor. E a CPU estava embaixo, bonitinha, íntegra, né? Aquela falsa concepção. E a gente tem outras características, por exemplo, senhas. Falando muito de senhas. A gente tem aquela tendência, até em função da grande quantidade de senhas que a gente tem hoje, usar senhas fáceis. Se eu falasse para vocês, pensem rapidamente aí numa fruta que não seja banana. Pensa rápido, vem maçã na cabeça. Mais fácil, mais curtinho, etc. Então tem alguns truquezinhos que você pode usar para pegar. Bom, vamos lá. Parte de legislação, 383, Código de Processo Civil. Nós tivemos alteração recente, agora a gente tem a autenticidade praticamente por presunção do advogado. O 232 do Código de Processo Penal. Tem uma questão interessante que a gente sempre traz, que é o seguinte. No próprio Código de Processo Civil, que fala muito de certificação digital, inclusive totalmente 153, está totalmente em cima disso, e inclusive fala com relação às cópias digitalizadas. Nós temos dois tipos de documentos, os naturais, os naturalmente eletrônicos. Por exemplo, a gente faz uma petição nos nossos computadores, a petição, o documento original, ele é eletrônico. A impressão é cópia. Se a gente for trazer até a Lei 9.800, a gente vai ter um erro ali. Porque a 9.800 fala que a gente tem que juntar a cópia em 5 dias. Quando a gente manda por e-mail, ainda que a 9.800 não fale por e-mail, mas por interpretação os tribunais admitem. Quando a gente manda por e-mail, nós já mandamos o original. A diferença é que hoje em dia nós temos vários originais, porque é a mesma sequência de bits e bytes no mesmo documento. E aí é curioso. Então a gente vai juntar em 5 dias o quê? A cópia, não o original. Diferente. Mas vamos lá. Nós podemos, pelas alterações recentes da 11.419, quando nós juntamos documentos digitalizados, nós temos a presunção de veracidade ali. E temos, inclusive, a obrigação de guarda, aí sim, dos originais, que digitalizada é cópia, pelo prazo da rescisória. Está previsto na última alteração da 11.419, se não me engano. Ou aquelas alterações isoladas. Mas a maioria veio na 11.419. Negativo, olha que interessante. A gente falou no Código de Processo Civil em vigor ainda. Há um dispositivo na produção da prova fotográfica. E que quando a gente junta uma fotografia, nós temos que também juntar o negativo. Quem é que tira a fotografia analógica hoje? Quase ninguém. Na produção digitais não tem mais negativo. E aí como é que fica se houver essa impugnação num processo civil? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que aquela foto que eu estou juntando não é mais fotografia prevista no Código de Processo Civil. É o documento no capítulo da produção da prova em geral, da prova genérica, não da prova específica. E ali, havendo a impugnação daquele conteúdo, nós vamos ter a aplicação normal do ônus da prova. Aí é 333, fato impeditivo, extintivo, modificativo. Dentro dessa questão, e falando diretamente de prova, um e-mail sem assinatura ICP Brasil, um e-mail comum, tem plena validade. Se o réu impugna esse e-mail com relação à assinatura, será que e-mail tem assinatura? Se a interpretação for sim, ele tem, eu acho que não. Mas se for nesse sentido, de quem é o ônus? Se a gente for no 389, né? 389, eu acho. Se não me engano, vamos ver se é 389. É para a gente ser bem didático aqui e não errar. No 389, vamos lá, pegar o CPC aqui. Vamos lá.
E essa parte é muito interessante. Código de processo civil. Opa. Me ajudem, pessoal, me ajudem, que eu não estou vendo aqui. Tá aqui, vamos lá no 389. 389. Vai lá. Incube o ônus da prova quando se tratar de falta de documento, a parte que arguir, claro, e se tratar de contestação de assinatura, a parte que produziu o documento. Então, se a gente for para o 389, quem é que vai ter que provar a assinatura? Se a gente entender que tem assinatura, é o autor nesse caso. Meu entendimento é que não há assinatura. O documento ele é um documento sem assinatura, porém vinculado a uma conexão. Quando a gente contesta qualquer componente de um e-mail, nós estamos contestando o próprio documento. E aí nós vamos para o 3891 e para o 333. 3 do Código de Processo Civil. Vai ser um fato peditivo, extintivo, modificativo. Aí cabe àquele que estiver arguindo. E o que ele vai ter que fazer? E olha que interessante. Vamos admitir que eu só tenho um e-mail. Só. E produzir aquele e-mail. O e-mail é verdadeiro, ninguém alterou nada. A parte vai e contesta. Não adianta contestar por contestar que vai perder. Isso é pacífico. Tem que fazer a prova. Tem um ônus. Que prova que ele vai fazer? Notadamente a pericial. E o que pode acontecer? Ele pode perguntar coisas que não têm relação necessariamente com o e-mail, mas que, em tese, são perguntas que podem ser feitas. Por exemplo, o e-mail foi enviado de onde? O e-mail foi recebido pelo meu computador? O e-mail, o computador que enviou o e-mail, tinha proteção antivírus atualizado? Tinha firewall? Tinha software regularizado? Tudo isso. Só que dependendo da forma como a gente colocar isso, pode confundir e gerar uma situação injusta. Por exemplo, quando o sujeito nesse caso ele quer provar que o e-mail não existia. Vamos admitir que eu juntei um e-mail do réu prometendo alguma coisa. O réu vai eliminar qualquer vestígio daquilo que tenha na sua máquina e vai pedir para fazer uma perícia numa máquina nova. A perícia vai dizer que não tem condições de dizer que veio daquela máquina. Aí o que eu vou dizer? Então, se eu não tiver preservado o registro no IP do provedor de origem, eu danço. Se eu tiver preservado ou feito a quebra de sigilo por cautela, na ação de obrigação de fazer que a Juliana mencionou para vocês, eu posso ter problemas. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é notificar o provedor do IP que deu origem ao envio daquele e-mail. Se não tiver o IP no e-mail, eu preciso, aí sim, obter no mínimo esse IP por cautela. E aí não é só processar o provedor, não. Por exemplo, o Google, o Gmail. O Gmail não vem com IP no cabeçalho. Então, a gente precisa de duas coisas. Primeiro precisamos que o Google informe IP, depois saber esse IP de que provedor que é. Para a gente pelo menos notificar para ele preservar se futuramente for necessário. Eles não sabem por quanto tempo eles guardam. Cada um guarda por um tempo. Tem que guardar, mas cada um guarda por um tempo. Se eu não tiver essa prova, não vou poder questionar isso junto ao perito. Seu perito, veja, então, esse conteúdo junto ao provedor X. Se o provedor perdeu, ele vai pagar a indenização por isso. Aí vem até outra questão. E se o sujeito guardar em webmail? Busca e apreensão de webmail possível? No processo civil. Busca e apreensão de mensagens armazenadas na nuvem. Webmail é nuvem, é cloud, que a gente chama hoje. É possível? É possível. Por que é possível? Mesmo sem a prática criminosa? Porque eu não estou interceptando nada. Estou pedindo busca e apreensão de documento estático. Ponto. Se fosse fluxo, eu tenho uma restrição na 9296, tem que haver um crime com pena de reclusão. Para que eu tenha a interceptação autorizada em tempo real. É diferente. São coisas diferentes. Lá nos Estados Unidos a confusão ainda é maior. Porque lá eles têm o Privacy Act deles, o DMCA, o CDA deles, de 1985, que já falava em questões eletrônicas num outro contexto. Só que agora mudou o contexto, então está uma confusão. Para obter, a título de curiosidade, nos Estados Unidos, para obter, em alguns estados, conteúdo de webmail, basta um mandado simples estadual. Para obter e-mails em computador, também estáticos, em computador, eu preciso de um mandado federal, que é muito mais complicado.
Então, esse é um outro ponto que não dá para a gente discutir aqui, mas a questão de como legislar. A gente está vendo aqui algumas situações em que a legislação está chegando, só que está chegando pior. Título de curiosidade também, a Califórnia aprovou uma lei, 3 meses atrás, tipificando a conduta do perfil falso. Opa! O sujeito que cria um perfil falso numa rede social, lá paga $1.000 de indenização e está sujeito a uma pena de 1 ano de prisão, que também não vai preso. Vai prestar serviço à comunidade. O concorrente vai pagar $100.000 para ele fazer um perfil falso para prejudicar outro concorrente. Ok, valeu a pena. Era melhor não ter a lei. Deixa como está aqui, a gente interpreta na falsidade, falsa identidade ou falsidade ideológica, que a pena é muito mais alta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Vou voltar aqui para os nossos slides. Aqui. Vamos lá. Muito bem. 365 do CPC também, citando, né, aquilo que eu já até mencionei, reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça, seus auxiliares, Ministério Público, auxiliares, procuradorias, repartições públicas, e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes e durante o processo. Fazem a mesma prova que os originais, tá? É o 365. E os originais têm que ser guardados pelo prazo da rescisória, ok? Aqui um exemplozinho, deixa eu puxar aqui de novo. Ponteiros. Pronto. Aqui um exemplozinho, né, a gente chama de anti-forensics techniques, né, que seria os procedimentos que servem para dificultar uma perícia. Dificultar a identificação, localização, etc. Então aqui eu tenho alguns exemplozinhos, né, de pessoas, né, que mudam aqui os strings, põem os documentos, eles tentam mudar o hash do MD5, que a Juliana falou para vocês, o Marcos vai falar mais também para vocês, dos hashes, quando a gente põe o hash para evitar a adulteração futura, que é o princípio da certificação digital. O timestamp com relação a tempo, a mesma coisa, vem no mesmo princípio do hash. E aqui extensões, né, extensões maliciosas também que alteram. Aqui é um registrozinho, né, de terminalzinho que a gente mostra essas modificações aqui em Mac. Ataque ao perito, né? Aqui, isso visa o quê? Dificultar tempo, dificultar dinheiro. Né? Aqui a gente tem os objetivos que nós já falamos, as ferramentas, né, e técnicas. Por isso que por isso que qualquer segundo é valioso. A gente não pode perder tempo. Não podemos perder tempo. Tive um caso muito interessante que foi o seguinte. Era um caso de ameaça e o sujeito mandava reiteradamente e-mails dizendo, olha, eu vou mandar essas fotos para sua família. Eram fotos de um sujeito em situações constrangedoras. Houve um inquérito policial e houve uma ação civil. Na ação civil, foi uma ação muito diferente, atípica, o juiz convocou as partes para uma audiência de justificação prévia. O que nesses casos é desastroso, porque você alerta e a parte pode destruir a prova. Muito bem. Foi uma audiência muito tumultuada, o juiz não conseguia, ele não entendia que ele precisava mandar fazer a busca e apreensão naquele momento. A audiência acabou com os ânimos acirrados e aí, no finalzinho, o juiz ligou para o perito dele, a outra parte já tinha até ido embora, e o perito falou, não, tem que fazer agora. E aí ele determinou a busca e apreensão. Foi até curioso que no local, ambas as partes chegaram com os peritos assistentes técnicos ao mesmo tempo, a outra parte contente, e a outra mais contente ainda porque os outros não sabiam que o juiz tinha voltado atrás. E aí foi feita a apreensão de 3 computadores. Faltou um em função do horário. E tinha um inquérito policial em que a busca e apreensão foi feita 2 dias depois, também a mesma coisa. Até para eventualmente provar a adulteração, que não foi o caso. Mas na minha cabeça, sobrou um computador, dia seguinte, pega-se esse computador, mas não vai ter mais nada dentro. E aí uma coisa que eu não sei até hoje, nunca entendi, não sei o que aconteceu. No dia seguinte, entrou uma petição juntando aquele disco rígido que faltava, voluntariamente, por parte do réu. E nos meus quesitos eu tinha direcionado os quesitos exatamente para demonstrar, para que o perito verificasse se houve alguma aplicação de algum método de apagamento. E para nossa surpresa, realmente tinha sido formatado, mas a formatação foi recuperada, e ali, naquele HD juntado, era o HD que tinha mais evidências, que inclusive gerou a condenação. Coisas interessantes aí, então, aspecto processual, um aspecto de curiosidade e um aspecto prático, né? Os tribunais, enfim, essa discussão da prova é real, aqui é só
uma notícia da ASP, inclusive trazendo aí o interesse do Ministério da Justiça em trabalhar cada vez mais com isso. E-mail certificado como prova em processo. Existe um projeto de lei aqui, né, dando presunção, desde que ele é assinado digitalmente, ele tem a veracidade, não precisa fazer isso. Aqui já está na medida provisória. Ó. Declarações universais, desde que certificado digitalmente, ou seja, isso aqui é até ruim, porque você acaba provocando uma segunda interpretação de que então o e-mail não assinado não tem mais validade. Um exemplo do que a gente não concorda, não seria um bom projeto, né, nesse ponto. Alguns julgados, algumas decisões aqui. Então, nesse caso aqui, olha que interessante. A juridicização da prova com análise e eventual confirmação de dados. Isso acontecia muito no começo. No começo, quando essas ações começaram a surgir no direito brasileiro, então juntava um cabeçalho, quando não se juntava um laudo técnico preliminar, o juiz ficava na dúvida, mas será que existe essa possibilidade? Não, e nomeava um perito. Para o perito analisar o cabeçalho para dizer, olha, realmente esse IP é do cabeçalho, então tem que dar ordem. Só que aí acabava perdendo aí um mês, né? Nessa perícia aí com sorte. Um mês para alguns provedores, nós não temos mais os registros, os logs. Ainda que a jurisprudência hoje entenda que não guardou, responde, mas não é esse o objetivo. Então, no comecinho era assim, dada a dúvida que existia. E essa dúvida persiste. Quantos casos em que não há necessidade de perícia, isso nomeia peritos? E aí, às vezes, até melhor deixar que o perito confirme mais uma vez, ainda até oficialmente, do que questionar isso e depois o réu se aproveitar dessas alegações e enfraquecer o processo. Né? Olha que interessante aqui, nesse caso aqui, uma prova conjunta. Então, nesse caso aqui, o que houve? Um produto que não tinha sido lançado no mercado, o sujeito, usando o seu telefone celular, foi lá, tirou uma foto de um protótipo, uma área protegida em tese, e jogou no Orkut a imagem daquele produto, para lançar um produto, enfim, principalmente da área automobilística, aí são milhões de investimentos e muito tempo de estudo, projeto e lançamento, são anos, né, de estudo. E o sujeito vai lá com um celularzinho e joga aquilo na internet. Temos a prova do celular, temos a prova da internet, temos as provas oriundas da busca e apreensão. Nesse caso, foram feitas na casa do funcionário. Né? Foi condenado pelo ato que ele praticou. Claro que essa condenação nunca vai reparar todo o prejuízo, até porque ele não vai ter como pagar, mas houve a aplicação da justiça em um caso em que muitas provas foram utilizadas, provas digitais e eletrônicas. Assédio sexual reconhecido por MSN. Isso aqui é recente, saiu a semana passada. Né? Sem discutir a questão da hierarquia ou não, é mais um meio de prova. A questão que surge e que se debate é o seguinte. MSN, Skype, outras ferramentas de comunicação instantânea, e-mail, isso tudo está naquele conceito de propriedade da empresa. Por isso que a empresa tem que ter os seus regulamentos de segurança da informação para afastar qualquer expectativa de privacidade que porventura exista. Porque hoje a gente tem, dentro de um sistema corporativo, uma interatividade muito grande, seja lá qual for a ferramenta. O que a gente não pode ter é deixar, se a empresa quiser ter segurança, ela tem essa, não só a possibilidade, mas quase que obrigação, ela tem que fiscalizar, ela tem que monitorar. E para isso ela tem que afastar a expectativa de privacidade. A webmail pessoal não pode. Até porque, não que ele não possa usar o e-mail corporativo para fins pessoais. Eu acho que pode, mudou a situação hoje. Você tem que usar o e-mail e a conexão para fins pessoais, mas não usar o acesso corporativo para acessar algo pessoal seu. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque o monitoramento vai pegar e depois isso pode dar um questionamento. E um segundo motivo é que não é o mecanismo mais adequado. E tem até um terceiro motivo, daqui a pouco todo mundo vai ter o seu aqui, não precisa acessar do da empresa, acessa do seu. Na sua conexão 3G, mais fácil. E a partir daí é que surgiu todo esse questionamento, que hoje está sedimentado pela Justiça do Trabalho, possibilidade de monitoramento com recomendação expressa do desenvolvimento das normas políticas, etc. Olha que interessante isso aqui. Álbum de fotos do Orkut foi utilizada como prova em audiência, comprovando que uma funcionária, determinado dia e hora, ainda estava laborando ali, era membro, etc. Teve um caso interessante que o reclamante entrou com uma reclamatória e a empresa usou um vídeo do YouTube. Um vídeo que ele era operador de empilhadeira e ele tinha o costume de dar cavalo de pau, né, na empilhadeira, que é perigosíssimo isso. E mostrou esse juízo e a reclamatória foi julgada improcedente.
Casos de, falou-se em assédio sexual aqui, mas muito tempo atrás já teve, antes da lei específica para isso, um sujeito mandava e-mails para uma moça lá, o cara era apaixonado por ela. O dia que ela se separou, ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele, etc. Ele foi despedido por justa causa e questionou. Casos em que o sujeito, sabendo que não pode acessar conteúdo pornográfico, reiteradamente acessava conteúdos pornográficos. E por aí vai, né? O do quem não cola não sai da escola foi uma prova do Orkut, né? O sujeito tinha uma comunidade em homenagem a ele, era o responsável pela copiadora da escola, e ele fazia colas, né? Montava colas para os alunos, de tudo quanto era tipo, colas customizadas, para manga, para bolso, enfim, vários tipos. Ele foi mandado embora por justa causa com base numa prova de Orkut, e o tribunal manteve, né? Acusado de roubo, usa a mensagem postada no Facebook para provar, né, faltou um R ali, que não poderia estar no local do crime. Isso é relativo hoje. Você pode acessar de qualquer lugar, né? Isso é muito relativo. Como é que eu vou fazer esse post? E aí a gente entra também em competência. Como é que a gente vai obter uma prova lá fora? Que, aliás, até é muito mais fácil você obter registro de conexão em outros países do que no Brasil. Às vezes com uma simples notificação, interpelação. Evitar só o questionamento futuro que pode dar. Se é com ou sem ordem judicial. Eu acho que IP não precisaria necessariamente de ordem judicial. Mas a maior parte dos casos hoje no Brasil é com ordem judicial, e a Juliana explicou para vocês, é muito, muito rápido hoje isso no Brasil. Vamos lá. Olha que interessante aqui. Impressão de página na internet comprovou que o determinado empregado é diferente do outro, não integrava o quadro de funcionários. Ela produziu uma evidência que, segundo o tribunal, essa evidência não servia, né? Porque teria havido uma edição de imagens nessa evidência, o uso do nosso querido Photoshop. Juiz do Acre dá sentença via SMS. Olha que interessante. Esse caso aqui, direito administrativo, licitação, pregão eletrônico. Olha lá, pregão eletrônico. O sujeito questionou, dizendo que eu fiz o lance, mas o lance não foi registrado. O pregão tem toda uma regulamentação específica para isso, período de time-out, etc. E o que o tribunal disse? Vejam que não está... Isso aqui não seria a melhor adequação, mas somente a existência de cópia de página virtual confirmando a entrega da proposta é hábil a montar as participações. Não. Prova de página virtual a gente faz aqui agora, se a gente quiser. É só imprimir e fazer um HTMLzinho aqui, não tem problema. Aqui seria o log de conexão, que está no próprio pregoeiro, inclusive por obrigação legal. Talvez o pedido tenha sido equivocado aqui, não sei. Então muda a situação. Teve um julgado do TJ Rio Grande do Sul de um usuário que questionou ligações telefônicas e perdeu a ação. Ele acessava sites pornográficos e baixou um programa malicioso ali. E o tribunal diz o seguinte, quem não está na ementa do julgado, quem não usa antivírus corre o risco, né, de ser responsabilizado ou de responder pelas suas condutas. TJ Rio Grande do Sul. Falamos aqui do SMS, falamos também daquele segundo caso, e-mails corporativos, alguns julgados também, já mencionados. Acesso a sites pornográficos permite demissão, também relatei para os senhores. Horas extras, olha aqui, teletrabalho, esse aqui é um ponto sensível. Estava conversando ontem com a Juliana, inclusive, sobre isso. A gente estava lá até tarde fazendo um trabalho. E a gente hoje, a qualquer hora, a gente tecla, a gente manda e-mail, a gente tem os nossos dispositivos móveis, não tem mais horário. A gente faz no horário que dá. E a gente faz, porque se não fizer, no dia seguinte, a nossa caixa vai estar daquele tamanho. Como é que a gente regulamenta aqui o teletrabalho? Tem alguns casos que o reclamante usou mensagens enviadas de madrugada para provar que ele fazia hora extra. Então aí não tem jeito. Ou a empresa regulamenta a jornada e proíbe esse tipo de comportamento, ou ela vai estar sujeita a esse tipo de situação. Inclusive bloqueia, dá acesso só para cargos de confiança, etc. É um desafio, Tem projetos tratando sobre o teletrabalho? Temos. E temos que agilizar esses projetos. Porque daqui a pouco ninguém mais vai sair de casa. E é isso que vai ser. Se der tempo, eu vou passar um filmezinho para vocês no final para a gente ter uma ideia. É um mundo feito de vidro, vocês vão ver aqui. Interessante. Juiz argentino nega uso de torpedos como prova de infidelidade de mulher. É outra questão de prova pura. Que se discute muito em vara de família. Né? Computador é de uso conjunto. Ok, ali é só o hardware. O que não é de uso conjunto é a conta de acesso. É o contrato, a não ser que seja compartilhado. Mas cada um tem a sua conta, mas o regime é de comunhão total. Comunhão universal.
Isso pressupõe que os cônjuges afastem a sua privacidade totalmente? Não. Até porque mudou o cenário, a situação é diferente, né? Não é como era, mudou, isso tudo aqui é novo. Então isso gera, essas situações, essas novas redes, 2, 3.0, isso gera uma nova perspectiva, uma nova conjuntura, que deve ser aplicada. Não é nada, aquilo que a gente falou, a gente não pega. A situação é interativa, é diferente. Não entendo não, a gente tem que separar. Sob pena até da prática de ilícito, hein? Vou lá colocar um cavalinho de Troia para monitorar os e-mails do meu cônjuge, os acessos do meu cônjuge? Interceptação, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui é um caso específico. Teve um caso interessante, há muito tempo atrás, Suprema Corte Argentina, julgando, inclusive, um caso de invasão do próprio sistema do judiciário argentino. Um cracker foi identificado e ele foi absolvido, porque o tribunal argentino, naquele caso, entendia que a lei argentina só se aplicava a pessoas, animais e coisas, e não ao ciberespaço, tá, como está no acordo. Eu até brincar e falar, então o ciberespaço aqui é algo extraterrestre, não é algo físico. Será que a internet ou a evidência eletrônica não se encaixa no conceito de coisa? Claro que sim. Aliás, definição clássica, né, de Canelucci. O que é coisa? Aliás, o que é documento? Segundo Canelucci, documento é a coisa representativa de um fato. Estudantes na Bélgica usam o Facebook para fraudar exame. Conversa online aceita como prova. Olha que interessante. O sistema da própria universidade, do próprio colégio, nesse caso, né? Com disclaimers específicos, etc. Esse julgado a Juliana mostrou para vocês, né? Da Procemp, julgado de quebra de sigilo. Reforçando só um pouquinho. Novamente, já falei isso hoje, vou reforçar de novo. Uma coisa é endereço. Aliás, saiu um julgado agora também, 2 semanas atrás, quando há vinculação para a responsabilidade civil, quando há vinculação do endereço, o responsável pela conexão, do ponto de vista civil, ele responde. Ele deixou alguém usar a sua conexão, e essa pessoa usou de forma ilícita, civilmente ele responde junto. Não tem jeito. E por aí vai. Vamos para que esse aqui tem recursos de mídia. E por fim, chegando já perto do fim, questão formal da obtenção de provas fora do Brasil. A gente chama muito do cross-border, né, data transfer. Aliás, cada dia que passa tem uma importância muito grande. Os Estados Unidos tem um procedimento chamado e-discovery, Electronic Discovery, só para evidências eletrônicas. Aqui a gente entra no capítulo geral da produção de provas. Como é que fica? Existe alguma restrição legal para a gente enviar informações ou provas eletrônicas para outros países? Hoje, na maior parte dos casos, não, desde que haja interesse, justificativas, etc. Agora, se nós formos focar nos principais projetos, e nós temos um grande projeto de proteção de dados pessoais, exemplo do que já acontece na Europa, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Colômbia, nós vamos ter alguns impedimentos, vamos ter algumas exceções, sendo que a regra vai ser de proteção. Agora, como é que fica hoje, quando nós precisamos de uma evidência lá fora, de um IP, por exemplo? Normalmente, pela definição do anteprojeto brasileiro, IP é dado pessoal. Em outros países, não. O projeto brasileiro está baseado na lei canadense, até por isso. Na União Europeia, nem sempre tem essa interpretação. Nos Estados Unidos, não, eles mandam o IP, não a pessoa, é diferente. São situações distintas. Mas se o Brasil aprova, aí a gente cai na exceção. Como os Estados Unidos, os principais países, têm essa lei, então nós vamos ter o mesmo regime de proteção. Tendo essa equivalência, é possível aí o que eles chamam de data transfer. Precisamos de rogatória hoje? Às vezes. Precisamos notificar? Sempre, pelo menos para preservar. Ordem judicial no Brasil é cumprida lá fora, sem rogatória, envio comum? Às vezes sim, na maior parte dos casos sim. Faz uma tradução e se manda. Tem funcionado na prática? Sim. Resposta positiva. Precisamos de tratados internacionais regulamentando isso? Sim, para que nós tenhamos segurança jurídica. Hoje tudo isso acontece, mas não temos uma segurança jurídica adequada, como deveríamos ter. Então, respondendo objetivamente, na maior parte dos casos se consegue obtenção de IP. E se consegue identificação de localização, quando muito. Quando eu preciso de uma evidência mais robusta, aí eu tenho que
se eu quiser efeito prático rápido, entrar com a ação no local, no país de origem, de onde está hospedado ou localizado fisicamente aquele conteúdo físico, computador, o servidor, etc. E daí por diante. Provas da internet, o que está no mundo da internet pode fazer prova, normalmente faz no mundo virtual. Tecnologias presentes nos celulares podem ser utilizadas contra a privacidade, em algumas situações, falamos disso. Né? Olha que interessante aqui. The Journal of Digital Forensic Security and Law. Novos dispositivos de armazenagem que tendem a substituir os atuais discos rígidos. Aquilo que nós conversamos no início. Interpol faz perícia em equipamentos eletrônicos das Farc, lembra? Esse caso aqui não faz muito tempo. Falha de segurança no algoritmo de hash MD5 levanta dúvidas sobre a validade das provas digitais. O hash, que a Juliana falou ontem e o Marcos vai falar mais, a gente usa o quê? Para, entre aspas, né, blindar uma evidência eletrônica. O que é blindar? Se alguém mexer depois nisso, eu tenho condições de saber que aquilo foi alterado, ele perde eficácia probatória. O MD5 aqui, depois de muitos testes, teve esse componentezinho aqui de vulnerabilidade que na prática altera muito pouco. Aqui foi um ataque direcionado específico, etc. feito. Muito pouco. Os algoritmos, 99,99% são efetivamente seguros, mas eu tenho que trazer isso aqui para os senhores, para a gente gerar a polêmica. Documentos de segurança da informação, para afastar a eventual expectativa de privacidade e validar a utilização dessas provas, altamente recomendados, RIS e TUSES. E sem exageros, né? Aqui é uma brincadeirinha final. Para proteger o nosso sistema contra vírus, o Departamento de TI baixou uma norma proibindo o uso de anexos. Para maiores detalhes, consulte o anexo. Cuidado com essas situações, né? E exposições de informações voluntárias, né, nas redes sociais. Quanta coisa a gente não vê das pessoas que tweetam, né, que mandam informações pessoais. Eu estou saindo de férias. Minha família está indo, vamos lá viajar para os Estados Unidos. No dia seguinte a casa está assaltada. O cara forneceu, avisou que não ia ter ninguém. E daí por diante. Muito cuidado com essas informações. Dentro desse conceito, se discutiu, aliás, está em discussão lá nos Estados Unidos agora, a possibilidade da utilização de provas exclusivas de perfis de Facebook que foram obtidas a partir da aceitação do pedido de inclusão de advogados da outra parte. A pergunta que eu faço é, por que o sujeito aceitou então que ele integrasse a rede de amigos dele? Aí ele teve acesso a fotografias sensíveis, teve acesso a comentários sensíveis e outras coisas que um usuário comum não tem acesso quando você aceita na conexão. Por que ele aceitou? Não é? Então não haveria violação de privacidade, pelo contrário, houve uma autorização. Juliana falou para vocês da cartilha, eu reforço aqui na cartilha, sempre de forma didática, sempre uma boa sugestão, também os livros, ela já mencionou, etc. E por fim, o que nós temos aí no cenário? Uma possibilidade muito grande de questionamentos e em função até da própria evolução. Nós vamos ter muita evolução, muita coisa nova. Cada dia que passa, a gente tem uma ferramenta nova, um dispositivo novo, um questionamento novo. Então, eu costumo dizer que a boa notícia, nós vamos ter muito trabalho. A má notícia, nós vamos trabalhar muito. Então, que Deus lhes dê, falando um pouquinho da oração da serenidade, então que Deus lhes dê coragem para que vocês possam mudar as coisas, que você efetivamente possam mudar. Serenidade, para que vocês aceitem aquilo que vocês não possam, e aqui o trabalho é de construção, e acima de tudo a sabedoria para que vocês possam equilibrar e fazer essa diferença. Eu vou ficando por aqui, eu acho que acabamos por aqui, foi um prazer conhecê-los, o pessoal que está acessando remotamente, é um prazer tê-los aí, ter a audiência de vocês, e nos encontramos até uma próxima, tenham um bom dia aí, né? Se Deus quiser, até uma próxima vez. Tchau. Obrigado. Muito grato.